Chegou o dia e a hora de você curtir mais um programa No Trilho da Marcha. Vamos conferir juntos o que Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana têm para contar aqui nos estúdios da TVC em Belo Horizonte e, claro, com mais um grande convidado. Então, não saia daí e aproveite, o programa está no ar. Bom dia, família. Bom dia, boa noite, família do Magalar Conchador. Eu tô de barba, que hoje eu esqueci o barbeador. Eu fui pra academia malhar hoje, né, Nando Bom? Tá certo, eu esqueci o barbeador, mas estamos juntos. Fernandinho tá sem a caracterização normal dele, que é a bota, já tá fazendo falta. E hoje, depois de longo e tenebroso e muitas corridas, Carlos Augusto Sack tá aqui, entendeu? Para responder um cara de pergunta. Brincadeira, mas vou te falar, a visita mais ilustre, mais esperada, mais aguardada de todo o programa do NET Manchador. Tanta gente já veio aqui, cara. Boa noite, Sack. Dá sua boa noite aí, pessoal. Você é a mais esperada de todas. Boa noite. Berlinda, né? Você quer falar, né? Então, boa noite a todo mundo aí, os internautas. Estamos aí. O que a gente puder colaborar. Responder, né, Sack? Então, o Sack está aqui. A gente vai tocar o programa normal. Semana passada a gente teve aquele episódio, ele não pôde vir. Já está combinado, né, de vir o episódio do Chico, que a gente lamentou demais, né? Uma grande perda para o Magalar Conchador. Era um grande amigo, um amigo pessoal do Sack. E ele foi ao velório, mas o Chico está lá hoje, cavalgando lá em cima. Num lugar melhor que nós. Muito melhor do que nós. Schreiner, né? Com o velho Schreiner, já matou a saudade. Você acha que vai ter continuação lá? Quando tem alguém para continuar? Eu conversei bastante com o Felipe, filho dele. Que é um cara assim, eu tinha pouco contato, me pareceu bastante consciente, assim, mas ainda não entrei nesse assunto, porque acho que não era nem o momento ali, eu não saberia te falar hoje, não. O Chico, pelo que eu sei, o Chico, quando do falecimento do pai dele, ele já teve uma certa dificuldade com relação a isso. Então, os irmãos não gostavam. Né? Eu não sei agora como será, não. Espero e me coloquei à disposição do Felipe lá para ajudar ele no que ele precisar, cara. Então, eu e o Fernandinho nos colocamos aqui, Felipe, e pode colocar que o que precisar da gente, né? Nós estamos às ordens que o Chico era um cara que eu prezava demais, gostava demais porque dele. a tropa muito evoluída, tropa né? muito boa, né, cara? Muito boa. Fez muito bicho bom, né? Isso. Muito, entendeu? E o Chico era uma pessoa sensacional. O cara assim... Mas vamos aqui tocar o programa, né? Mais uma vez em homenagem ao Chico. Já está cheio de perguntas aqui, viu, Sack? Você está enrolado hoje, entendeu? Mas vamos lá, vamos falar dos eventos da semana. Depois a gente volta já batendo um bom papo com o Sack. Mande suas perguntas aí para o telefone 996361528. Pode mandar aí todas as suas perguntas ou aqui pelo chat. Eu só acompanho, gente. O cara estava reclamando que manda para o YouTube e para o site eu não respondo. Eu só acompanho aqui na hora, ao vivo e a cores, o chat do Facebook. Então, se for mandar, a gente vai responder depois, com certeza. Manda para o Sack, se for o caso, eu e o Fernandinho. E outra coisa, o meu celular está aqui, ó, só vibrando Exatamente. aqui no bolso. Eu não tenho condição de fazer esse programa e responder esse tanto de pergunta. Então, o que eu estava fazendo é pegar os grupos de perguntas parecidas que eu estava fazendo. Chegava lá no CTE, sabe, Sack? Aí, por exemplo, todos eles aqui estão pensando de rédea livre. Aí eu já respondo aí uns 8, 9. Porque a parte das perguntas que vem para mim é mais essa parte técnica, né? Não tem muita coisa de veterinário, assim, porque sabe que não é uma coisa que eu manjo. Aí já vai pro Jean. Então não adianta ficar agora aqui, eu tô vendo meu celular toda hora tocando aqui, não adianta que eu não vou conseguir olhar esse tanto de pergunta. Então concentrar nesse telefone aí pra gente poder responder. Ô, Sack, a Edilene Nunes Lima Bess. Boa noite, Jean e Fernandinho. Pelo tanto de assunto para tratar com o Sack, vocês deveriam marcar a volta dele logo. Mas vamos tentar matar hoje, o Sack é sempre disponível. E a Berlinda continua. E a Berlinda continua. Muita gente aqui, viu? Clovinho, um abraço, meu filho. Oswaldo Neto, Danilo de Eunápolis, José Aristóteles, José Eduardo Otuí, Geia. Esse já tá ligado. Boa, Sabina. Como está o Diego? A gente vai falar do Diego, Geia, daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos chamar os eventos da semana para a gente ter muito tempo, porque hoje, Thiago, pode mandar uma mensagem para sua mulher que o programa vai estourar mesmo, entendeu? Para ela poder deixar você pelo menos mais uns 20 minutos aqui. Vamos lá.
Bom, primeiro evento da semana é a exposição de Ponta Grossa, no Paraná, especializado de Ponta Grossa, Cavalo Mangalar Machador, agora de 11/9 a 15/9, não é bem essa semana já, né? O tempo está passando rápido, que o mês de setembro já está no meio, né, cara? A promotora e a organizadora é o Núcleo Catarinense dos Cavalos Mangalar Machador, acho que é o Luciano que vai fazer lá, se eu não me engano. Os árbitros, o andamento é o William Alexandre Lima da Corte e a morfologia, Marco Antônio Peçanha Barreto, nosso famoso Marcão Galopante. Galopante vai estar lá. Então é o Luciano Rocha que faz a assessoria e a promotora é o Núcleo Catarinense, o Núcleo Ativo, lá do Guto, da Mota Etchepari, parceiraço nosso. Guto, um abraço para você e de todo mundo lá. Santa Catarina é um núcleo bem ativo, né? Sempre está fazendo exposição, muito animado. Então vamos lá. O próximo evento é a exposição de Monte Sião, de 11 também a 15, né? Mas julgamento é 13, 14 e 15. Monte Sião, você está sabendo que Estou sabendo, né? Então vamos contar logo, porque vocês estão vendo ali no cartaz que era o Diego, o Vitel, o árbitro de andamento e o Ribas da morfologia. O Diego, infelizmente, teve um acidente agora na Copa de Marcha, lá em Muniz Freire. Um cavalo caiu por cima dele, ele fraturou a perna. Eu não tive contato com ele, mandei mensagem, mas ele não respondeu. Ele deve estar ainda, né, em tratamento, mas o Hoje o Zé Renato esteve lá visitando ele. Teve lá? Teve. E como é que ele está? Tá bem. A tendência é ter alta quarta-feira, depois de amanhã. Certo. Deve vir para cá e vai ficar de molho aí. Com certeza. Inclusive, lá no Espírito Santo, se quiser um dos grandes especialistas de joelho, o doutor Campinho, amigo da gente, e se ele precisar... Mas o doutor Márcio está lá, ele está bem assessorado, deve estar bem ele assessorado. Ele teve fratura de tíbia, fíbula, isso, desligamento. Tá bem... E aqui em Belo Horizonte, não sei se o pessoal sabe, é um centro de ortopedia considerado das melhores do mundo, né? Aqui em Belo Horizonte. Márcio Ibrahim, Messi Ataíde. Tiago Jacques, que me operou. Nossa, aqui tem... Volta aí, Tiago, por favor. Aqui também que precisar, né, Jean? Exatamente. Lá no Felício Roxo, por exemplo, a parte de ortopedia é fenomenal. Então aí a gente pode ajudar. Então no lugar dele, Jean, no lugar dele foi o Marcinho, É o Marcinho que vai... Eu conversei com o pessoal ontem lá. Ele vai precisar, que diz que a fratura é muito grave, né? Muito, muito grave, né? Então, vai precisar de recuperação e como a gente estava comentando, foi na esquerda, né? Que é usado para subir. Então, vai ser mais problemático. Mas se Deus quiser, ele vai conseguir recuperar. Mas o Diego, né? No final tudo dá certo. Vai dar certo também. Deus é Pai. Então, é só fazer a fisioterapia bonitinho e resolver. Então, promotora é o núcleo lá de Jundiaí, região. A organizadora é o LR Eventos, famoso Luciano Rocha, nosso amigo. Nosso amigo. Tá certo? Então, o andamento vai ser agora Marcinho Leite. Está muito bem substituído e o Ribas vai jogar morfologia, certo? Isso aí. A gente vai dando notícia do Diego assim que a gente for sabendo. Vou até mandar uma mensagem para ele aqui ou para a Sabrina para saber como é que ele está hoje para a gente dar notícia mais atualizada. Então, vamos embora. Então, a outra é a Copa de Marcha de Boa Esperança. Né? É o Núcleo do Sul de Minas que está promovendo, né? E a organizadora é a Rural Eventos. E do Alex, que está fazendo um bom trabalho na Rural Eventos, né? E o árbitro de andamento é o Paulo Henrique Rocha Lobo, Paulo Lobo. Nossa, vem lá de Maceió para jogar uma Copa, hein? Tá animado, entendeu? Tá aí, então, o Paulinho que vai jogar também vai ser muito boa, com certeza, o berço da raça. Lá sempre dá bons animais, né? Sul de Minas. Sul de Minas está ali, né? E está muito bem representado como juiz o Paulinho, tá vindo aí. A próxima é... exposição Copa de Marcha do Aras Pelicano, lá em Guarapari, na minha cidade. Associação do Espírito Santo, que está promovendo e organizando. A organizadora é quem? É o pessoal do Espírito Santo mesmo? Acho que não. Vocês podiam botar essa organizadora melhor aqui, porque está botando promotor e organizador para a gente poder falar, né? O contato com Marcelo Binda e o árbitro vai ser o Marne José de Mesquita Silva, o famoso... Cunhado. Né? Ninguém conhece ele como Marne José de Mesquita. Então, lá na minha terra, lá em Guarapari, terra boa, já está quente, dá para pegar uma praia. O próximo é o curso de odontologia do nosso amigo Mitzen, que vai fazer no dia 28 e 29 de setembro, né, pelo IBVET, e o doutor Guilherme Nunes Assis vão no Aras Neto Sucupira, em Sabará, no dia 28, 29 e 30. Então, os estudantes veterinários, os veterinários que quiserem participar, entre em contato aí com o Mitzen.
e tem o curso profissionalizante do nosso querido Fernando Melo Viana. Fernandinho, eu tinha 2 alunos para mandar aqui, mas vai bater junto com o Estadual do Rio de Janeiro. Pois é, mas esse curso é para poucas pessoas mesmo, são 12 alunos. Nós vamos estar com uma promoção, nós estamos com 8 alunos, já está chegando. Estou pretendendo completar esses 12 essa semana. Então, quem estiver ouvindo e quiser, esse curso é o mais importante que eu tenho, muito detalhado. Um me ligou hoje para saber, mas tudo montado? Tudo montado, e não tem doma não. Isso aí é só o 1º e 2º ano de montaria do cavalo, seria o adestramento básico, acabamento. E ele é longo, porque hoje, cada vez mais, a gente precisa, né? Infelizmente, nós precisamos estudar mais, tecnificar mais, detalhar mais, porque tá difícil ganhar, né, sabe? Tá fácil, não é à toa que eu passei esse curso de 6 para 9 dias, não. É na tentativa de melhorar a qualidade técnica e ter mais chance de ganhar, porque, infelizmente, cada dia que passa, mais a gente tem que aprimorar essa parte técnica. Bom. Aí, ó, o resultado aí, ó, Emílio lá, né, melhor cavaleiro da marcha batida, fazer uma merchandisezinha, que é meu filho, né? Começou no Campolina, veio para o Machador e chegou no máximo que a gente pode ter de um cavaleiro, que é ser reconhecido lá na Nacional. Um cara muito técnico, e eu acho que é mais ou menos o perfil do cavaleiro que nós estamos precisando hoje em dia. Que é um cara que não sabe fazer gambiarra, né? Um cara muito técnico e acima de tudo, sabe que eu falei? Porque às vezes você escolhe uma pessoa fenômeno, mas tem que ter um exemplo como homem, né? Um cara muito humilde. A humildade, ele é a humildade em pessoa. Então, eu falo com todos os meus alunos, eu dou exemplo dele, porque além de ser excelente cavaleiro, sabe fazer a base, sabe fazer o acabamento, como pessoa, um cara muito humilde. Acaba que os juízes gostam da pessoa, que não é aquele cara entrão, outra coisa, né? E tá sempre com a cabeça aberta. Esse curso profissionalizante do Emílio, eu acho que já fiz umas 3 vezes. Pois é, eu tinha dois meninos para mandar, mas deixa para outubro agora, porque vai ser junto com o Estadual do Rio de Janeiro. Não tem problema, mas vamos lá, é muito importante, é o carro-chefe do CTE, e para mim é muito importante, é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Esses 9 dias lá, acaba que a gente entroça, dá até depressão quando acaba o curso, porque você fica 9 dias com a pessoa, fica tudo irmão. É verdade. Então, vamos chamar o primeiro break. Quem tiver pergunta, manda aí. Já tem uma pergunta ótima ali do nosso amigo Fornazier, lá do Espírito Santo, para a gente começar a debater o programa. E a gente tem... pergunta para o saque, tem 200. Vamos lá, vamos chamar o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E agora vem o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça Manga Larga Marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça Manga Larga Marchador. Olá, meus amigos criadores médicos veterinários. Estamos com uma super promoção nessa pomada hidratante para os cascos. Acesse nosso site e confira www.equinebasic.com.br. Siga-nos também no Instagram, @equine_basic. Valeu! Só estou fazendo uma demonstração como deve ser essa contenção. Fez-se a contenção de nuca com o cabresto próximo à orelha e transfere aqui, ó, e faz a contenção de focinho. Porque tem animal que somente com a contenção de nuca ele vira o focinho para lá. E você fazendo a contenção de focinho, você controla o focinho para cá. Agora ficou mais fácil divulgar seu Aras, animais, empresas, serviços e eventos. Fale diretamente com seu público. Anuncie no portal Net Marchador, uma plataforma de fácil acesso, eficaz e com melhor custo-benefício.
Ligue para 31-99675-4188 e fale com Estevam. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Maltodex é um suplemento mineral vitamínico que combina 23 aminoácidos mais a maltodextrina, que é uma fonte de energia de duração mais prolongada, pois permanece por mais tempo na corrente sanguínea, sendo absorvida lentamente pelo organismo do animal. E voltamos com o programa No Trilho da Marcha e, claro, muitas novidades. Acompanhe. Bom, vamos voltando aqui. Então, a primeira pergunta, manda aí essa pergunta, que eu gostei dessa pergunta do Fornazier, que é um bom investidor hoje do Manga Larga Marchador, né? Ele está comprando muito animal, etc. e tal. Ele falou o seguinte: boa noite. Uma pergunta para o Saque Fernandes. É levinha, viu, Saque? Para começar. Só para iniciar e aquecer. Imagino. Como todos sabemos, a indústria ligada à criação de cavalos tem um PIB significativo no país. Por que não procurar o SEBRAE para fomentar cursos de equitação e outros ligados à criação de cavalo? Não sei se estou escrevendo possível uma piada. Existe quase em todo o Brasil pessoas que possam fomentar isso. Eu quero dizer o seguinte: como a gente pode, né, como associação, demonstrar isso para que a gente até recursos para financiar, por exemplo, os nossos equimarchas, um exemplo, né? Ou cursos ao longo do país. Você tem uma resposta para isso? Não, eu não tenho uma resposta pronta. Eu acho que é uma ideia boa. Na verdade, até isso vem de encontro a uma teoria assim, que eu tenho pensado ultimamente. A gente tem que parar de pensar um pouco que a associação tem que fazer tudo, né? A gente tem, eu vejo isso pelo menos, eu estou há 32 anos na raça. Eu vejo isso de uns anos para cá mais forte, assim. As pessoas tendem a imaginar que a associação tem que resolver todos os problemas. Salvadora da pátria. É salvadora de tudo. A associação, na verdade, ela tem uma concessão do mapa, né, do Ministério da Agricultura para o SRG, para o Sistema de Registro Genealógico, né, que é uma concessão do mapa. Nem isso não é poder dela. E ela tem que fomentar a raça, ela tem que criar condições para que a raça evolua, né? Mas não dá para ela resolver tudo, né? A gente, por mais que ela tenha cursos, eu tenho tentado ampliar os cursos e tudo, mas assim, no tamanho que ficou a raça, não é suficiente, né? Sem uma ajuda dessa, como ele está sugerindo, de SEBRAE, de recurso de fora. Até foi falado agora no simpósio lá na UFMG, da Algisa lá, sobre a questão de formação de mão de obra. É inviável a associação achar que vai formar mão de obra na quantidade que precisa, que necessita. Da Nacional para cá entraram quase 700 sócios. Nossa. É inviável você formar mão de obra no volume que a gente tem hoje. Tem 16 mil associados quase e entra muita gente. Então a associação não dá conta de fazer isso. E o Saque, e outra coisa, eu vou dar minha visão do processo de treinamento. Então, e não só no marchador, mas de outras raças, inclusive mais evoluídas do ponto de vista técnico que a gente, tipo mandão vaqueira. Em todos os países do mundo, a parte básica, que eu acho a mais importante, que é a doma e o adestramento básico, isso dá para fazer perfeitamente num nível desse que ele está sugerindo. Via Senar, por exemplo. Eu sou mais do Senar, né? Que eu acho que nessa ponto, dos órgãos que eu vejo que mais funciona, atinge pessoal longe, tem um grupo técnico excelente. Eu já fui professor do Senar, instrutor do Senar, já fiz várias reciclagens do pessoal lá no CTE. Então a gente vê que ele é muito organizado, sabe? E essa parte de doma, quanto mais, por exemplo, mais básico é a área, doma, mais profissional você tem de qualidade. Esse início é o principal. Que eu acho o principal, que é a base da casa sem o que não tem acabamento. Quando você chega na parte de acabamento, você vai pensar num emílio já é uma coisa mais técnica. Uma coisa mais técnica dessa. Os instrutores são muito caros, né? Às vezes eles não estão nesse nível. E que não é para todo mundo, né? São poucos que vão chegar nessa...
Mas eu acho que você está certo. Uma parceria dessa ia diminuir essa responsabilidade da associação. Porque fica parecendo que a associação tem que fazer umas coisas também que é inviável para ela fazer. Nós não vamos meter em política nacional, mas parece que é igual o Brasil, o governo tem que fazer tudo, né? Tem porque, Jean, todo mundo quer ter um peão, igual o Emílio, tem vários, né, do nível dele, bom pra caramba, né? Todo mundo queria, eu queria ter no CTE um cara igual esse, mas um Emílio desse, que é um cara bem dotado, ele demora 8 anos para ser formado. Você falou aqui um dado, entra 600 sócios. Como é que você vai... Em 2 meses, como é que você vai produzir 600 Emílios e outros top que tem aí, Ricardinhos da vida, não sei o que. Pois é. Né? Top line. Então vamos aí, manda uma pergunta logo aí. Eu acho que a ideia dele é fenômeno na base. Né? Porque a base, eu te falo, alguns órgãos, o Senai, gente, não sei se vocês conhecem, é muito bem feito. Entendeu? A base de equitação de doma e adestramento básico deles é muito boa. Eles são altamente reciclados, são organizados. Eu acho que falta né, sincronizar essa associação com eles aí. Uma das grandes curiosidades que existem aqui é quais as mudanças que ficaram definidas para esse ano hípico. A gente teve a mudança da rédea livre, né? Que os peões fizeram, agora o juiz tem tempo, não pode falar à vontade. Assim. Parece que ficou definido algumas coisas, morfologia, agora é o desempate no grande campeonato, né? Também. E eu acho que assim, eu gosto de voltar um pouco no passado, assim, meio recente, para poder ficar mais claro qual que é a minha visão do que está acontecendo no manjador. Fernandinho, você também, que o pessoal que está há mais tempo na raça, hoje eu gosto de começar mais atrás, Fernandinho, porque a gente sabe que o perfil mudou um pouco, né? Hoje tem muitos criadores com pouco tempo na raça. Eles não sabem como é que era difícil antigamente, né? Quando eu era adolescente, eu era novinho, que eu ia na gameleira, eu lembro que o expositor era o criador, né? Era o cara que estava muitos anos na raça, ele era... Tinha uma cultura disso. Né? Isso mudou um pouco. Então, tem muita gente com menos de 5 anos na raça, por exemplo, que não viu o sistema de julgamento antigo, que não viu o que a gente penou, né, para chegar onde está. Então, isso eu gosto de falar porque fica parecendo que o SAC entrou na ENA e quer revolucionar, quer dar cavalo de pau em transatlântico, né, como se fala. Eu não quero nada disso, não. Até porque eu acho que o cavalo está muito bom. Pode até não ser 100% da opinião de todo mundo, até porque a unanimidade é burra mesmo, né? Mas eu quero crer que a grande maioria das pessoas envolvidas com o machador entende que nosso cavalo está bom, né? Ele precisa de pequenos ajustes. Para consolidar isso que você está falando, hoje, eu fico assim, na época que eu julgava, principalmente no começo, 95, por aí, hoje você vê um 7º, um 8º lugar numa categoria, um cavalo lá, para mim era o cavalo que eu precisava dar para dar campeão dos campeões em 95. Não tinha. Inclusive, um que fala muito, que a gente conversa muito sobre esse assunto, o Fernandinho, é o Aloysio Maciel. O Aloysio fica muito irritado quando uma pessoa mais nova, um árbitro novo, ou alguém que está há menos tempo na raça e que não viu esse processo dessa evolução que teve, critica, volta assim numa categoria ruim. Ruim? Hoje? Ruim? Não hoje viu é o ruim, né? Não viu o ruim. Não viu. Então, eu acho que a raça está muito bem. Eu acho que a gente tem que abrir o olho para algumas coisas, muito ligadas à equitação, no meu entender. Agora, o cavalo em si, pelo menos é a minha opinião, eu acho que está muito bem. Mesmo a minha. Algumas características que apareceram nos últimos tempos que a gente pode contornar. E então eu acho que, aí eu estou falando isso porque você fez a pergunta com relação às medidas, né, que a gente tem implantado. Eu acho que uma das principais, até eu pediria que nossa amiga ali colocasse um vídeo ali de um árbitro montando. Eu acho que uma das principais mudanças que a gente pode fazer é com relação à equitação do árbitro. Por quê, gente? Porque eu analiso assim, a raça nossa, a nossa raça passou a ser um show, né? A pista passou a ser um show. E a gente tem que entender que é uma avaliação zootécnica. Eu não quero que ela deixe de ser um show. Eu acho que tem que ser atrativo, tem que ser bonito. Nós não podemos também produzir uma coisa feia para ela ser uma avaliação zootécnica. Eu acho que pode ser as duas coisas juntas. Uma avaliação zootécnica bem feita e bonita. Mas o que não dá é para o árbitro montar, apoiar, dar muito contato de rédea, meter perna e sair a 20 km por hora. E só avaliar o cavalo na pressão e numa velocidade alta. Eu acho que o pouco tempo que o árbitro monta, 2, 3 minutos que ele monta, ele tem que, nesse pouco tempo, tentar
avaliar o cavalo de todas as formas, em todas as pressões, em todas as velocidades, com mais e com menos contato de rédea. Porque eu acho que assim ele vai ter uma avaliação mais completa do animal. Porque só na pressão, então eu acho que esse é um dos principais problemas. Nós vivemos uma fase aí, nos últimos anos, que a palavra de ordem na raça era pressão, 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 pressão. E eu não sei se isso é certo, o animal ser apresentado 100% do tempo na pressão, o hábito montar só na pressão e todo mundo na pressão. E aí cria uma cultura, né? Cria uma cultura e a gente, como ser humano, cara, a gente avalia, a gente acostuma, né? A nossa vista fica acostumada com uma situação que na hora que você vê um animal sem pressão, você acha que aquilo é ruim. Você passa a achar aquilo ruim. E aí você, nesse excesso de pressão, essa é a minha avaliação, gente. Eu não sou dono da verdade. O Nando fala uma coisa que eu sou um cara aberto para ouvir os outros, eu sou mesmo. Eu ouço os especialistas das áreas que eu não tenho domínio. Eu não quero ser dono da verdade, não. Mas algumas características surgiram junto com essa pressão. Por exemplo, o nosso cavalo não é de reto pegada, nunca foi. E ele passou a ser. Então, hoje a gente já tem que ver em que momento que é a reto pegada numa marcha reunida, ela é até desejável. Né, ele não dá reto pegada, ele está dando. Ele está, né, de reto ele pegada. Está dando. Não é que ele dá. Para quem conhece um pouquinho eu estava conversando com até porque precisa de uns 7 anos aí para fazer uma... Para quem conhece um pouquinho... Não virou reto pegada genético, né? Não, reto pegada não é genético. Não, e outra coisa, para quem conhece um pouquinho de angulação e passo, que nós estávamos comentando no simpósio, lá na Federal, a angulação do nosso cavalo e o passo do cavalo, não tem como ele dar retropegada na marcha, a não ser por esses motivos que você está falando, né, Sérgio? De pressão. Agora, você imagina um animal com contato de rédea excessivo e pressionado, o que ele pensa, né? Se ele pensasse, né? Ele estava pensando assim, esse cara quer que eu vá para frente, ele está me botando pressão, ele quer que eu vá rápido, mas ao mesmo tempo ele está me segurando. O que ele vai fazer? Aumentar a frequência e encurtar a passada. Não tem outra coisa para fazer. A retropegada é simplesmente a consequência disso que você está falando. É consequência, ele tem que fazer isso. Então vamos lá para a gente organizar a cabeça do cara que está lá. Volta de novo a imagem do juiz lá. Esse é, voltando, esse é o Plínio, é um ato novo. Do último... Então ele está saindo Parece do passo. o Filipinho, mas é o Plínio. Mas é o Plínio. Brincadeira. Entendeu? E eu nem pedi autorização para ele para mostrar. Mandei uma mensagem para ele agora. Pedi autorização, direito de imagem, ele pode me processar. Mas já seria a maneira correta isso agora, foi 15 dias atrás, lá em Limoeiro. Certo. Ele estava com o Fabiano lá, eu pedi para o Fabiano filmar algumas. Então, o Jean, Fernandinho, eu recebi umas certas críticas nessa... Também, se você não quiser receber crítica também, você não faz nada. Não faz nada. Vida, né? Nessa profissão que não você tem problema com crítica, não. Não é fácil. Eu acho até que crítica é bom porque te faz pensar. Mas eu recebi umas críticas assim, o SAC está querendo engessar o quadro de hábito. Pelo contrário, eu quero desengessar. Eu acho que eles estavam engessados numa maneira de montar, todos correndo pra caramba e na pressão. Certo. Eu acho que estava engessado antes. Pois é, mas aí, beleza, ele saiu, ele fez uma... Não vou conversar um pouquinho de rédea livre, Saí mais devagar. Sai mais devagar, tranquilo, olha lá. Ó. Aí ele tem que dar uma rédea livre de novo? Na verdade, a gente descreveu essa montada e está lá que o árbitro tem que fazer a rédea livre, mas está acertado entre o grupo de árbitro que esse momento de fazer a rédea livre fica meio que a critério do árbitro. Não tem um momento específico. Em algum momento. Em algum momento ele fazer. Nós já estamos chegando a uma conclusão, porque como está meio no começo ainda, que fazer no início não é bom, por um lado, até pensando nos animais júniores ou nos animais mais sanguíneos, ou eventualmente nos animais que estão sanguíneos, por outros motivos. E também no final, às vezes também não é ruim, um pouco antes de entregar, fazer essa rédea livre, e às vezes na hora de parar, às vezes dá um tranco. Então, nós estamos meio que, eu acho que no meio da montada do árbitro, talvez seja o ideal. Mas, assim, fica a critério do árbitro. E também, se sentir que o animal não faz, não dá condição dele fazer, também não é para, vamos dizer, para correr risco, para fazer, não. Eu gosto muito de ficar me colocando no lugar do árbitro. Né? Lógico. Então, eu, por exemplo, hoje, se eu sentir que o cavalo no passo médio, né, sai apoiado, ele está leve, leve, descontraído, eu ia sair com ele apoiado, no meio da prova ia fazer uma rédea livre e ver o retorno do apoio, que eu acho importante, o retorno do apoio, para ver se ele encosta bem na mão. Inclusive, nessa do árbitro
avaliar de todas as maneiras e todas as pressões, eu acho que ele também tem que avaliar na pressão. Eu não quero que o árbitro também ande, né, com o animal abandonado o tempo inteiro, não. Eu acho que tem que fazer de todas as situações, entendeu? Eu faria isso, eu acho que isso seria a equitação mais, para mim, como cavaleiro, seria a melhor equitação. Eu sair com ele apoiado, né, sentir o apoio, a energia do movimento, daqui a pouco eu faço a rédea livre. Agora, eu entregaria o cavalo de rédea livre, sabe por quê? Porque eu acharia que aquele cavalo ia ter uma montada melhor com o próximo, se fosse uma nacional, por exemplo. E tem isso também, que pouca gente sabe também, tem isso. Tem as características individuais de cada árbitro, que a gente tem que respeitar também, né? Cada um tem uma maneira de montar, enfim, né? Não dá para você querer que todo mundo padronizar nesse nível também. Mas tem isso, né, que a gente já conversou algumas vezes. Que quando você julga em 5, dependendo de quem montou antes de você, a sua situação pode ficar mais fácil ou mais difícil. Né? Eu queria, na volta, nós vamos chamar o segundo break, conceituar um pouco a rédea livre. Porque eu tenho a rédea livre é uma coisa ampla para a gente... Porque o que eu tenho visto é o nego largar a rédea. Pois é. E eu acho que não é bem isso. Deixa você responder isso depois do comercial, quando a gente voltar. Muita pergunta sobre a rédea livre. Vem mais um intervalo por aí, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Na avaliação do gesto de marcha, o animal deverá ter os seus anteriores com movimentos amplos, com avanço com boa amplitude, harmonia, sintonia entre anteriores e posteriores, dando a esse animal uma elegância ao caminhar que, consequentemente, irão acarretar em um bom conforto para o cavaleiro. Seu aras, sítio ou fazenda pode ficar ainda mais bonito com um toque de requinte e exclusividade. Fale com a Trem Mineiro Design. Capacidade e experiência de mais de 20 anos em móveis de fibra com estrutura de ferro e alumínio. Conforto, durabilidade e luxo, sem perder a essência e a simplicidade da vida no campo. Siga-nos também no Instagram, Trem Mineiro Design. Anuncie o seu animal no portal Net Marchador. 7 dias em destaque no nosso site. Além da produção do vídeo postado em nossas redes sociais, também é comentado por nossos apresentadores no programa No Trilho da Marcha. Ligue para 31 99675 4188 e fale com o Estevam. Essas características que tem o leite normal das éguas, em comparação com outras espécies, principalmente com os bovinos, isso é importante conhecer, porque no momento de precisar usar o leite de vaca para complementar a alimentação láctea de um potro, ou alimentar um potro órfão, nós vamos ter que fazer adaptações específicas para atingir esse objetivo. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Ômega Max, suplemento alimentar energético composto por vitamina E, associada a uma combinação de óleos vegetais, contribuindo para um aumento da performance atlética, incremento de massa magra, bom aspecto da pelagem e saúde da pele dos animais. No Trilho da Marcha está de volta para você acompanhar esse super bate-papo. Vamos lá? Quantos anos ele tem na Ô, gente, eu tô morrendo de rir aqui das perguntas, sabe que isso tá enrolado. Ai. Então, vamos voltar, sabe? Eu tenho visto uma deturpação, entendeu? No meu entender, da rédea livre. Porque eu acho que rédea livre não é abandonar a rédea igual as pessoas estão fazendo. Rédea livre seria uma montada em guirlanda, vamos dizer assim. Se eu estiver errado, você me corrige. Não solta completamente. Não soltar completamente. Eu acho que E a minha segunda preocupação, aí uma preocupação técnica. Eu acho que essa rédea livre, tem algumas perguntas sobre isso aqui, a gente já pode sintetizar. Ela está sendo mal avaliada.
ou melhor, talvez comentada pelos nossos colegas de uma forma errônea. Não sei se você tem esse problema. Por quê? Na hora que o cara fala assim, que na hora que faz a rédea livre o cavalo perdeu a famigerada naturalidade, que a gente vai conversar sobre isso, aí o que acontece? O peão lá na fazenda, que fazia extensão de pescoço, que fazia descer de frente, que preparava essa coluna, dá um soco na boca para o cavalo poder descer. Porque ele não tem um cavalo júnior, Nando é especialista nisso, quando você faz essa rédea livre com apoio, desapoio total... O natural era descer, que você está falando, descer, né? Então ele para ele no meio, com um soco. Na hora que ele para ele no meio, automaticamente a gente começou a ter casos novamente. Já tive na Nacional, conversando com o Ramon, ele também teve, e com o Fred alguns, de King's Space, que é a aproximação osteíte, né, de aproximação de vértebras, que a gente não tinha há tempos, hoje falo mais de 4 anos. Então, vamos começar. Primeiro, é isso mesmo, a orientação é essa, não é abandonar a rede, e o que você acha desse processo? Eu concordo com você, eu estava vendo as perguntas, na hora que eu paro um pouco do programa. O Sac fez uma frase para mim que eu parafrasei ela hoje, o machador vem bem. Aí ele vem, daqui a pouco ele passa do ponto. Acho que aconteceu com a pressão. Eu não tenho dúvida, Jean, que a rédea livre é um exemplo disso. Nós viemos nesse processo há uns anos, de uns anos para cá, do excesso de pressão, e a rédea livre nada mais é do que um paliativo. Eu confesso para você uma coisa, eu vou explicar bem, porque para não me entenderem mal, mas assim, eu acho que a rédea livre, ela é importantíssima hoje, mas eu torço para que ela tenha uma passagem curta na metodologia. Porque eu acho que ela não deveria nem ser necessária. Utilizada. Ela não deveria nem existir. Certo. Se a gente tivesse sido, é a minha opinião, mais uma vez falando, se a gente não tivesse sido um pouco mais atento e não tivesse entrado nessa ciranda da correria e da pressão. Porque ela é uma coisa, ela é um remédio agora para corrigir isso. Assim, é uma das formas que a gente encontrou de tentar ver esse cavalo um pouco menos na pressão. É como você criar... Tem outros exemplos disso, né? De metodologias que foram criadas para ajudar o hábito num momento ali necessário. Mas eu tenho certeza, eu espero que ela não seja eterna. E para mim, quanto mais curta ela for, melhor. A gente poder chegar daqui a um tempo... Você, não precisamos mais da rédea livre. Pode deixar apoiar. Não precisamos mais. Os caras já entenderam que... Porque, cara, não tem como o cavalo trabalhar só na pressão. Nem deve. Tem uma coisa errada aí. Eu acho que na pressão também tem um momento certo e também tem que ser avaliado também dessa forma. Mas não só nela. Então, eu acho que ele é meio que um mal necessário hoje. Agora, eu concordo com você que a área técnica tem que conversar mais sobre ela. Eu acho que isso é uma questão de evolução. Coordenar melhor como ela é feita. Eu já tive sugestões de fazer, parece que o Campolina vai fazer isso agora, o Robertinho Naves estava me falando isso esses dias. Foi uma sugestão, mas a princípio os árbitros não ficaram muito confortáveis de fazer nessa forma, mas a gente pretende testar isso. Talvez pegar o primeiro, está em ordem, né, de catálogo, a fila, fazer o primeiro, depois do segundo vai lá e encontra um por vez, sabe? Certo. Fazer um por vez. Acho que é uma sugestão. É uma sugestão. Para não ficar aquela... Aquele vai, não vai, que acaba não vendo nada, aquele trem. Eu acho que a correria na rédea livre não tem nada a ver também. Não é soltar o bicho e sair na correria. Tem animal que sai, que quase que entra no galope. Apesar que eu acho que já até melhorou no começo, quando ela foi implantada, era pior do que hoje. Mas pode padronizar mais, sim. E a gente tem que conversar mais sobre ela. Tem uma pergunta do Tiago aqui que eu acho interessante, porque eu também não sei. Ele perguntou assim, o que o árbitro deverá fazer, ou o SAC pode falar, dos animais que se cortarem nos bulbos ou retirar as ferraduras na rédea livre? Ele não pode ser prejudicado, né? Aí já é a opinião dele, o animal criador que tiver uma amplitude ou dependendo da posição do cônjuge de freio na montada do árbitro.
Como é isso? É o risco? Eu entendi. É porque na rédea livre Acho que existe aconteceu uma... até, se ele né? abaixar o Acho que pescoço... aconteceu com o William. No rédea livre, se ele estender o pescoço para baixo, que é o natural na rédea livre, ele abaixar um pouco à frente. Ele vai avançar o posterior, que é a hora que você vai ver se ele dá sobrepegada. Tem alguns momentos no campeonato que a rédea livre ajuda até nisso. Na avaliação da sobrepegada, por exemplo. Se eu fosse verificar se um cavalo dá sobrepegada, eu não, jamais, na marcha unida, eu não ia nem olhar. Né? Ele vai dar mesmo. Agora, na rédea livre, eu ia ficar de olho. Aí o cavalo dá sobrepegada. No avanço do posterior, que é o natural, quando estende, vai acontecer, às vezes, de se tocar, etc, etc. Se aumentar a velocidade, que é errado na rédea livre, vai acontecer mais ainda. É isso que eu ia falar. Mas então, aí não é culpa esse é mais um motivo que ela não é na correria. Não é abandonar a rédea e sair na correria. Isso é porque tá fazendo a rédea livre errado. Pode acontecer isso com mais facilidade, isso que ele falou, de alcançar e até vai demonstrar se machucar. O defeito do cavalo vai ficar mais visível. Então, a maneira como ela é feita, né? Agora, o Jean, nessa linha de raciocínio aí, quando a prova funcional, que a prova funcional, para quem é mais novo na raça, não sabe como ela era, né, Fernandinho? Um círculo a passo, depois na marcha, depois no galope, voltar para a marcha, voltar para o passo, a mão esquerda. Era isso. A prova funcional era isso. Prova funcional, era ação, né? Que fala. Prova de ação era isso aí só. Quando ela foi transformada no que é hoje, ou quase o que é hoje, né? Com salto, com tambor, com baliza, rédea livre com recuo, rédea livre no passo. Quando ela virou essa prova que é hoje, a resistência foi muito grande também, né, Jean? Eu lembro que quando o salto foi instituído, o tanto de choradeira que teve, imagina, minha égua cara vai saltar e vai se machucar e eu vou perder a prova por causa disso. Eu nunca vi nenhum sair. Sabe o que eles reclamavam comigo? Eu nunca vi nenhum se machucar. Tem que montar e ficar parada. Eu olhava para a pessoa, falei, então quer dizer que o animal... Eu falei, mas isso é o básico, o cavalo deixar ser montado? Eu lembro de uma nacional, a primeira nacional onde essa prova atual era quase essa, né? Mas próxima dessa. Foi para ser colocada em prática nacional, foi tanto problema, foi tanta choradeira que o Mário Figueiredo deu por encerrada ela. Ele abortou a prova sumariamente, se não tem mais a prova. Então, as coisas têm resistência. Isso que você falou. Imagina o animal ficar parado. De preferência, o animal tem que ficar parado para você montar, né? E até isso era contestado. Então, qualquer mudança que você faz... gera uma resistência. Isso não é no machador, né? Isso é no mundo todo. Na vida. E eu acho que o grande perigo é isso que a gente comentou sobre o que a gente veio vivendo nos últimos anos. Você acostuma o olho, né, Jean? Você acostuma a vista. Você passa a ver, a entender que só aquela forma é boa. Porque você nem tem outra para ver, você só vê aquilo. É fato. Então você passa a achar que aquilo lá é o certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para a gente falar um pouquinho de marcha picada, que a gente estava falando antes, o nosso amigo Dudu. Dudu, você fez um texto colega aqui. Da transmissão no Nacional. Dudu Conexão, exatamente. Dudu Conexão. Mandou um abraço, fez um texto aqui elogiando a sua condução da ENA até agora. Dudu, eu vou passar o texto para o Sá, vou fazer a pergunta. O advento da rédea livre repercute muito mais na marcha picada, sobretudo quando o animal abaixa o focinho abaixo da linha da garupa. Ele necessariamente diagonaliza a movimentação e, consequentemente, aumenta a chance dos animais irem para a marcha intermediária. Isso é um fato. Sim. Né? Sim. Segundo Xenofontes, todo cavalo, quando estende o pescoço, ele diagonaliza o andamento que ele está. Por exemplo, se tiver no passo, vai diagonalizar o passo. Se tiver na marcha, vai diagonalizar a marcha. Entendeu? Agora, essa diagonalização é pequena. Claro. Então, agora, num cavalo de marcha de centro, né? Se não for treinado, que eu acredito em tudo, inclusive em treinamento de peão, porque o peão do machador é muito bom para esse tipo de coisa. Inclusive, eu conheço cavalo de marcha de centro que trabalha na rédea livre, abaixando o pescoço e não dá marcha de centro do condicionamento. Eu acho que o complicômetro assim, do machador é isso, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Você não tem receita de bolo, né? Você tem animal, cada caso é um caso. Então, a gente tem a metodologia, a gente é obrigado a fazer um padrão, né? Metodologia é isso, né? É um padrão de avaliação para indivíduos que não são iguais, né? Então, com certeza. É muito da sensibilidade do hábito também, né, cara? Completamente diferente, né? De tudo mais. Ô, Paula Vasconcelos, eu não estou entendendo. Porque primeiro você mandou uma pergunta dizendo que a velocidade das pistas estava muito alta, tinha que acabar. Aí o Sá falou
que melhora. Depois você botou aqui embaixo um contrário, dizendo que não acredita nessa sabedoria nos últimos anos de mudar a regra. Não, as regras têm que mudarem mesmo, não tem as regras imutáveis. Você tem que acompanhar de acordo com a evolução, né? Eu então, acho que a rédea livre, a rédea livre também, ela contribuiu porque é mais um parâmetro, porque eu acho que na Nacional a tropa está tão parelha que a medida mais uma coisa. Quando você dá mais uma ferramenta para o árbitro, isso aí você fica com mais recurso, inclusive, para definir as classificações, na minha opinião, né? Tem uma pergunta. O que eu posso falar para a Paula é que nós temos a intenção de fazer a raça crescer, né? Provavelmente ela vai falar que o inferno está cheio de bem-intencionado, mas o que eu vou falar? A gente trabalha para o manchador, eu não tenho vaidade de cargo, não tenho vaidade de nada, eu quero que a raça cresça. Para mim, o manchador, ele faz parte da minha vida, assim, ele é muito mais do que meu trabalho. Acho que das nossas, né? E você é um cara bem intencionado. Gostaria de parabenizar o SAC pelas mudanças no julgamento, principalmente na avaliação de rédea livre no posicionamento da cela, que a gente vai falar aqui. Parabenizar você, Jean e o Fernandinho, pelo programa. E o seguinte, tem um outro aqui dizendo que quer parabenizar pela mudança da metodologia de julgamento da Nacional. Não houve cola. Muito bem, parabéns. Não houve mesmo, não. Ele não vai responder isso, não, mas eu vou. Deixa não eu só mesmo, não. falar Foi uma ótimo. parte técnica dessa rédea livre. Não vou prever para onde nós vamos caminhar. Deus que me livre, que eu não sou profeta. Agora, vocês estão confundindo rédea livre com extensão de pescoço. São dois exercícios separados. Primeira coisa. A extensão de pescoço tem uma descontração, um ceder à nuca, que você mexe com a coluna, e o cavalo, ele vai atrás da embocadura, que eu já falei que eu vou trazer filme aqui da extensão de pescoço, no passo, na marcha, no galope. Então o cavalo vai lá embaixo apoiado e volta apoiado, sem fazer rédea livre. Agora, você pode fazer uma rédea livre e uma extensão de pescoço, dois exercícios. Então, é possível, desde que nós vamos, acho que dentro de pouco tempo vai começar a ficar mais claro, isso dentro do quadro técnico também entre os peões, porque você pode fazer uma rédea livre no equilíbrio horizontal, com a linha da boca na altura da garupa. O natural é o cavalo estender. Eles já me fizeram uma pergunta aqui, que eu fiquei pensando nessa pergunta. Tem jeito de andar com o cavalo flexionado na rédea livre? Eu não sei fazer mágica. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Porque quando você está com o cavalo apoiado e você faz rédea livre, a tendência é ele abrir, diminuir o flexionamento de Aí que eu vou emendar a pergunta do cara aqui. Porque aí, sabe qual é a resposta lá? Estou dizendo que os peões falam comigo. Mas aí, Jean, na hora que a gente deixa ele fazer, ele abre, o árbitro fala que ele perdeu a naturalidade. Não, calma lá. Deixa eu te contar, eu acho uma coisa. Quando o flexionamento de nuca abre e ele continua no equilíbrio horizontal, que isso é muito possível, não tem nada de difícil fazer isso, é lógico que vai perder um pouquinho do engajamento posterior, porque a nuca controla tudo. Na hora que você alivia a nuca, você vai ver outras coisas, né, não, Saque? Não é isso. Não é o engajamento, não é a hora de você ver o engajamento posterior, por exemplo. Eu acho que nesse momento aí é um dos momentos chave do comentário do árbitro. O cara saber usar o microfone, eu falo isso muito para a turma. Quando a rédea livre começou, eu acho até que já melhorou essa parte. Mas a gente sentia a grande preocupação dos apresentadores com relação ao estilo. E a qualidade entendeu? de movimento Esquece também. o estilo. Certo. Entendeu? Não está avaliando isso naquele momento. Tipo, eles até hoje tem uma preocupação. Eles queriam que manteve a mesma qualidade de movimento. A mesma qualidade de movimento e a mesmo posicionamento. Não tem como. É esse que eu estou falando. Aí é antinatural. A ideia da rédea livre é justamente para não manter a mesma atitude e o mesmo movimento. Mais aliviado. Até o diagrama mudar, né? Enfim, a perna, mudar a entrada da perna e tudo. Ou seja, os caras não têm que se preocupar com isso. Agora, cabe ao árbitro deixar isso, ser didático nessa hora, entendeu? Né? Falar usar o microfone para isso. Usar o microfone para os caras entenderem o que você está querendo. Eu acho que isso é uma parte até de educação do julgamento. Que nessa hora e ninguém que o árbitro está fazendo entender rédea livre, também, né? O que acontece na prática? Sem uma o cavalo vai né? ficar mais horizontalizado, ele vai diminuir a verticalização do movimento, né? Você vai ver a naturalidade do diagrama, porque tem algumas coisas no diagrama que você vê no equilíbrio horizontal. Para mim, olha, o diagrama, eu ia querer a rédea livre no equilíbrio horizontal, certo? Para me ver um diagrama. Porque se eu baixar muito à frente dele, ele pode diagonalizar o andamento. Mas só que isso aí você dá um desconto característico do movimento. Falando nisso, Fernandinho, que é uma das coisas também que eu penso sobre a nossa raça, sobre a avaliação da nossa raça, é que a gente valoriza muito o estilo. Eu falo isso, fica parecendo, o Saque não liga pro estilo.
nem 8, nem 80, gente. Eu não estou achando que não tem que ter estilo. Não é isso, não. Eu acho que a prova tem que ser bonita, o animal tem que ser bem apresentado, bem postado. Você tem discutido isso muito, eu sei que você tem se empenhado muito nisso. Qual que é a atitude ideal, né? Qual é a atitude ideal? Então, dependendo da fase da prova, é uma atitude ideal que a gente pode definir isso. A gente tem que definir. Tem a atitude ideal da Rédea Livre, que não é flexionada demais. A gente tem que definir. Pode abrir um pouquinho. Eu acho que a gente tem que definir. Bem, né? Eu acho que a gente tem que definir as atitudes ideais. Agora, eu vejo uma preocupação com o estilo exacerbada. Nos cabrestos, por exemplo. Para o cara apresentar um potrinho com a nuquinha flexionada, com o conjunto de frente bonitinho, ele faz qualquer coisa, inclusive machucar os potros. Sem dúvida. Entendeu? Isso está errado. Então, eu espero que os caras deem para o potro que tenha a melhor marcha e não o que esteja mais bonito. Sim. Se, eventualmente, o que tem a melhor marcha do campeonato não está tão flexionadinho, dê nele. Exatamente. Que é mais importante. Ele está jogando marcha, né? Dá mais antes do estilo, potro, né? Exatamente. Embora se ele for completo, tudo, mas que se ele não passar por sofrimento para ter aquela atitude, eu só queria deixar aqui na meu depoimento que uma rédea livre no equilíbrio horizontal, o diagrama não vai mudar nada. Ele vai ser o natural do cavalo. Para diagonalizar, ele tem que abaixar a frente. Muito. Concordo com você plenamente. Ele no equilíbrio horizontal. Só vou discordar de você da Agora, prática. A qualidade de movimento, essa tem que ser alterada, mas não vai piorar mesmo o movimento, não. Concordo com você. Vamos supor assim, vai direcionar para o movimento ideal da rédea livre. Concordo plenamente com você. De educação, a gente tem que entender isso. Concordo plenamente com você. Eu só não acho que a gente tenha mão de obra para fazer um cavalo de 36 meses e um dia, ou de 40 meses, que seja, para fazer uma rédea livre. A questão da idade é uma coisa bem discutível. E outra coisa que nós temos que deixar... Vamos encerrar, no seu dia vai mandar nós embora. Uma coisa que tem que deixar claro, a rédea livre é um exercício de treinamento, um dos mais importantes ferramentas para o cavalo não aumentar o peso no apoio. A gente que está em casa, e às vezes a gente está botando energia, e essa energia, que eu não tô, já tirei a palavra pressão, tá, Fábio? Vai para o apoio, se esse apoio passar do que a gente gosta, a rédea livre é um dos principais ferramentas para você manter esse apoio leve. Entendeu? Então, ela é essencial. E que no passado era uma coisa insuportável, né? O tanto de animal pesado... Só para a gente encerrar, porque já estamos estourados mesmo. Vamos lá. Tem uma pergunta que... a rédea livre tem peso no julgamento ou foi introduzido só para julgar a famosa naturalidade? O que a gente está assim, querendo é que ela, se o animal não realizou ou realizou ela muito mal, que ele seja penalizado em uma casa, em uma classificação, né? Caso, em comparação a se ele tivesse feito ela bem feita. Assim, porque, na verdade, se ela não tiver penalização nenhuma também, né, fica um negócio meio empírico, né, meio sem justificativa até. Exatamente. Então vamos chamar o comercial, tem uma carambada de pergunta aqui, vou escolher, ver se a gente consegue... hoje não vai dar para falar de todo mundo ali, então vamos juntar as perguntas, né? E falar para todo mundo, beleza? Então vamos chamar mais o comercial aí. Tem mais um intervalo e o No Trilho da Marcha, já sabe, né? Volta daqui a pouquinho. Através dos cursos NET Machador, tem um desafio técnico pessoal de transformar a criação de cavalos no Brasil comparável com a melhor criação de cavalo que se tem no mundo. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, sem essa pecinha aqui, ó, que chama o cavaleiro, não funciona. Qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Cada detalhe faz a diferença. Portanto, um campeonato é decidido por detalhe. Trago para vocês aqui nesse curso quais são os detalhes importantes a serem observados na criação de cavalos. Eu também faço parte desse projeto. Cursos NET Machador. Transmitimos conhecimento. Conheça o passo a passo da Mota Etchepare. Feita a contratação do ME-COB, nossa equipe prontamente entra em contato com a leiloeira e realiza o acompanhamento do leilão, promovendo a análise e a confecção dos contratos de compra e venda, bem como a consulta aos maus pagadores já cadastrados em nossa base de dados, evitando assim futuras inadimplências. Confirmadas as vendas com os compradores, é feita a emissão e o envio de todos os boletos da compra e posterior acompanhamento mensal dos pagamentos por nossa equipe especializada.
Recebidos os valores em conta, é feito o repasse ao cliente, que pode acompanhar sua movimentação de compra e venda de forma totalmente online pelo nosso sistema MECOB. Acesse mecob.com.br ou entre em contato para saber mais. MECOB, a solução financeira do mercado equino e bovino. A primeira coisa que se deve ter em mente é a importância de se conhecer o regulamento. Muitas faltas acontecem por se ignorar aquilo que realmente é correto, é devido e é exigido no regulamento. Portanto, antes de treinar e apresentar um cavalo, procure conhecer rigorosamente o regulamento da prova. Agora ficou mais fácil divulgar seu aras, animais, empresas, serviços e eventos. Fale diretamente com o seu público. Anuncie no programa No Trilho da Marcha. Programa semanal com audiência estabelecida e em crescimento contínuo. Ligue para 31 99675 4188 e fale com o Estevam. E você que chegou agora, que ótimo, porque o programa de hoje está demais. Acompanhe no Trilho da Marcha. Bom, nós temos aqui uma porrada de perguntas da Rede Ali, mas vamos falar de outros assuntos também, Bom, né? Mas esse programa está voando, né? Não, tá voando, já estamos no terceiro bloco já. Sabe que você vai ter que voltar mesmo, tá? Vamos Tô lá. te avisando logo. O Jéssica mandou uma pergunta que não entendi nada. Sabe, quando a Ana fizer um método de treinamento, a Ana não faz método de treinamento, não, é? Quem faz método de treinamento Deve ser de julgamento, né, não? Deve ser de julgamento, né? Não, corrija aqui pra gente Manda de novo perguntar. a pergunta para nós. Manda a pergunta para nós de novo. Jean, o Fernandinho sempre fala sempre de julgamento planilhado. Pergunta ao Saque se ele acha isso possível. Peraí, Como é que é isso calma, deixa eu... Julgamento planilhado na morfologia? Eu não sei se é na morfologia ou na marcha. Você fala sempre da morfologia. Julgamento, tem jeito de você misturar as duas coisas, o planilhado com o comparativo. Tipo assim, vamos supor que 5 juízes julgando numa nacional, cada um uma parte do corpo. Um julga a caracterização racial e passo, o outro julga prumo, o outro tronco, o outro membros. Tipo assim. E aí cada um dá uma nota de 0 a 10, pensando num cavalo ideal, por partes. Aí depois tem um somatório, vem os 7 primeiros pontuados, depois faz um comparativo entre os 7. Existe vários tipos de julgamento planilhado. Tem julgamento planilhado que eu conheço com comparativo, onde vem os 7 colocados e vai comparando entre um e outro, só os finalistas. Então eu preciso saber esse julgamento planilhado, se é de marcha ou morfologia, primeira coisa, ou se é profissional também. Ela botou aqui, marcha e morfologia. Porque o julgamento funcional é planilhado, não tem comparativo. O julgamento funcional é planilhado. Ele tem os exercícios, né, Ela e é botou aqui, pontuado. marcha e morfologia. A marcha e morfologia, planilhado na morfologia. Vai ser difícil, sabe por quê? Porque imagina, você planilhar um cavalo na marcha, o tempo. O tempo, o problema é tempo, né? Eu acho assim, as metodologias, né, de julgamento de marcha e de morfologia do marchador são muito boas. Embora tenha muito crítico, mas elas são muito boas. A morfologia, você enxerga o cavalo de todos os lados, você vê passo, você vê aprumo, de todo, por frente, por trás, de perfil. Eu não vejo problema na metodologia. Você viu esses dias a gente participa do mesmo grupo? Agora, o que acontece é o seguinte, existe uma tese de que numa nacional você não deveria ficar, vamos dizer assim, à mercê da opinião de uma pessoa para definir a morfologia da nacional. É uma teoria. Talvez teria que ser mais gente, como faz na marcha, num modelo parecido, fazer pelo menos 3 na morfologia. A gente pode pensar numa metodologia dessa. Agora, as pessoas têm que entender que é uma raça heterogênea. A morfologia, na minha concepção, é muito mais difícil que a marcha de ser julgada. É muito mais difícil. Eu já julguei morfologia nacional várias vezes e eu sei que o buraco é mais embaixo. Entram 20 e tantas éguas e não pensa que é óbvio, não. A similitude é muito menor, né? E outra coisa, a marcha está definida, né, Fernandinho? É como você falou, as 7 do comentário da Nacional, as 7 são boas.
Demais da da conta. Nossa Senhora. Agora, a morfologia, quando você, por exemplo, quando você vai fazer um true type, você ter as medidas lineares e angulares para fazer um true type é fácil. Agora, que cara que vai ter esse cavalo? Sem citar nome. Não quero citar nome, mas você pode citar um ou outro, que são completamente diferentes. Então, a nossa raça pergunta mais ou menos essa pergunta dele eu entendi no sentido de que eu já sei mais ou menos onde quer chegar. Um juiz pesa diferente os itens. Por exemplo, um dá mais valor no conjunto de frente, o outro dá mais valor aos membros. E no julgamento planilhado, o cara tem que dar de 0 a 10 e quem faz esse peso é uma planilha, o computador. Tipo assim, cabeça é 0,8. Mas isso foi testado já e não deu muito certo no manjador. Já, porque né? a gente como ser humano, é a minha visão pelo menos disso. Eu acho que você transformar a região zootécnica em número muito difícil. Porque o cavalo é muito de empatia, assim, de estalo, né? Você bateu um olho, né? Você bate o olho em 2 cavalos, você já tirou o seu, né? É meio que... Sentimento. O que eu penso é que a gente, como ser humano, quando você bate o olho numa categoria e você acha que aquele indivíduo é o cavalo, você vai ser mais benevolente nos defeitinhos dele. É a sensação que eu tenho. Você vai ser mais rigoroso nos aprumos do cavalo, que você sabe que não tem caracterização boa, por exemplo, e você vai ser mais condescendente com os aprumos do seu, que você acha que é o cara ali da categoria. É a sensação que eu tenho. Então, eu acho que vai ficar sempre o diabinho no ombro do árbitro, para ele dar mais ponto para o bicho que ele quer, porque isso é ser humano. Entendi. Você já sabe que aquele cavalo é o meu. E cavalo, eu acho que é muito de conjunto, cara. É difícil você falar assim, qual cavalo tem que ganhar? Eu só tenho uma certeza. Membro, na ordem, né? Membro tem que valer mais que tronco, que tem que valer mais que conjunto de frente. Essa certeza eu tenho, porque sem membro, né? Não tem. Você tem um cavalo aleijado, né? Tendo em consideração que todos têm expressão e caracterização, é óbvio. Tem uma pergunta aqui, que tem possibilidade de julgamento de morfologia ser mais de um juiz. Imagino eu... Eu já fiz uma metodologia dessa. Eu escrevi a semana passada num papel, eu acho que é bem viável. A minha ideia é testar ela. A gente participou de um grupo junto, chama Prosa de Cavalo, e a gente teve uma discussão américa de uma mudança nos critérios de morfologia, que morfologia não pode ser um julgamento só. Acho que a gente já botou isso muito. Nosso amigo Rubens Caldas Peçanha, grande nos assistindo, Rubinho. Nosso mestre Rubinho. Ô, Rubinho, a pergunta que você fez aqui, o Saco já respondeu, que ele perguntou se a Rédea Livre, primeiro, parabenizar esta ótima presença do ilustre Saco. Coitado. Você não pode ser ilustre perto do Rubinho. Ele né? que tinha que estar aqui para a gente chamar alguém de ilustre. Gostaria de perguntar o seguinte, a Rédea Livre vai decidir um campeonato? Se isso acontecer, qual é o modelo ideal? Eu acho pouco provável que ela vai definir. Sendo sincero, eu acho pouco provável. Eu acho que ela é um remédio que a gente está usando para um momento que é necessário. Mas tinha mais outra coisa aí? Não, é isso mesmo. Gostaria de perguntar se a Rédea Livre vai decidir um campeonato. Se isso acontecer, qual o modelo ideal de Rédea Livre? Modelo a gente estava conversando aqui agora, né? Eu acho que nós vamos chegar à conclusão, eu já falei, eu não quero ser profeta, mas se você quiser manter o diagrama da marcha apoiada para a Rédea Livre, vai ter que ser no equilíbrio horizontal, porque isso aí vai contra a equitação acadêmica. Que o cavalo, quando ele alonga, estende, diagonaliza todos os andamentos, inclusive o passo. Então, e não vai ser diferente na marcha. Ainda mais que isso eu já vi. Agora, quanto à qualidade de movimento, essa que a gente vê na pressão, na energia, nós temos que é o que o Saco falou muito bem, educar a nossa vista para na Rédea Livre, quando ele perder um pouco o grau de flexionamento de nuca, ele vai exacerbar alguns movimentos, como a sobrepegada, né, a horizontalização do movimento, e vai diminuir a verticalização do movimento. Quem gosta daquele cavalo que articula para cima, nesta hora, né, ele vai diminuir a flexão. Mas isso aí é uma questão de educação visual. Nós estamos em pleno momento de estar com a vista educada, que o bicho só é bom se ele tiver desse jeito, na pressão e na frequência alta. Eu acho que nós temos que aprender a ver o cavalo sem pressão. É um processo meio longo, assim, né, da gente ir entendendo as outras formas do cavalo se apresentar, né? Em contrapartida, nós vamos ter um cavalo leve na mão, facílimo de qualquer um montar. Fácil de qualquer um montar. Eu acho que esse é um dos principais pontos.
E outra coisa, Fernandinho, que é uma coisa das que mais me preocupa. E quando a gente fala em naturalidade, em não trabalhar com tanta artificialização, é porque, no fundo, eu entendo que quanto mais artificializado, quanto mais produzido, vamos dizer assim, as coisas num cavalo, mais você precisa de investimento nele. Eu acho que tem uma relação nisso daí. Então, eu fico preocupado o seguinte, na hora que o cara, para ele ter alguma possibilidade de subir no pódio da gameleira, ele precisa gastar não sei quanto com mão de obra, não sei quanto com um monte de coisa, não sei quanto com suplemento, não sei quanto com... ter uma parafernália de profissional em volta. Para ele ter rédeas de tudo quanto é tipo, né? Tudo que é tipo de coisa. Para ele ter alguma possibilidade de subir ali, eu acho que a raça está num caminho ruim. A elitização é muito perigosa. Eu sou da teoria que todo mundo é importante assim, na raça. O criador grande, que é o cara que investe mesmo, pesado, o médio e o pequeno. Eu não consigo ver a raça só com grande. A raça não pode sobreviver só com os criadores grandes. Todas que fizeram isso foram pro buraco, viu? E a pista, isso é muito perigoso, você ir por esse caminho, porque na hora que o cara tem que ter um investimento gigantesco para aquele cavalo ser campeão, você tirou do jogo a galera toda. Esse Marcelo, é meu medo. Você está perfeito, Sara. Perfeito, sua última colocação. Marcelo, eu não vou entrar aqui em julgamento nacional, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar macro, em vez de pensar pontualmente. Certo? Eu não vou aqui questionar título de A, de B, C ou D. A pergunta poderia ser feita diferente. Está falando que esse ano na Nacional teve cavalos que não tinham membros e foram campeões. Beleza, tudo bem. Mas será que tem outras coisas? Será que tem ângulo? Será que tem compensação? Membro faz parte de um processo, né? Membro tem aprum, tem carro, tem ângulo, colocar nome de cavalo ou nome de égua, etc. Então, a gente tem que pensar macro. E aí eu vou deixar minha pergunta sobre o diagrama. Eu não vou citar o nome aqui em público, mas teve um campeonato, um campeonato especificamente, de concurso de marcha, sim, onde ganhou uma égua que, na minha concepção, ela tem uns aprumos muito ruins, certo? Em detrimento de outra que tinha, porque eu não via tanto assim, aprumos corretos, posicionamento melhor. E a justificativa de quem justificou o campeonato, e eu posso falar muito bem que eu não tinha égua nessa categoria, então ele justificou o seguinte, que a primeira para a segunda, ela era mais diagramada. Até que ponto esse diagrama se sobrepõe a um problema mais maior, na minha concepção. Então vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, vamos chamar o Bake. Mais um intervalo, não saia daí, ainda tem papo para rolar nos momentos finais do programa de hoje. A linha Proforte Florium proporciona hidratação intensa da fibra capilar e contribui para a restauração da vitalidade e da saúde dos cabelos. Representa um novo conceito em ativos de origem vegetal devido à sinergia das ervas com os aminoácidos. Trata os fios danificados, quebradiços e porosos, tornando-os fortes e saudáveis. E promove reposição da massa capilar com os elementos necessários à sua reestruturação. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Prá Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Duprafer é um suplemento mineral vitamínico com alta concentração de ferro quelatado, que são nutrientes essenciais para as células sanguíneas, especialmente as hemácias, atuando no seu crescimento e desenvolvimento, melhorando o aporte de oxigênio para o organismo. Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça Manga Larga Marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas.
desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça Manga Larga Marchador. Olá, meus amigos criadores e médicos veterinários. Estamos com uma super promoção nesse poderoso cicatrizante de feridas que é o Abrovet. Alta eficácia em abronema, aquela ferida complicada que todos vocês conhecem. Acesse o nosso site e confira. No caso do cavalo que não apoia, você tem que partir do princípio que esse cavalo tem medo da boca. Ou seja, você tem que dar o ambiente de confiança para ele confiar na mão do cavaleiro e apoiar na rédea. Então, verificado esse problema, infelizmente você vai ter que usar uma embocadura que ajuda o seu cavalo a confiar na sua mão, ter menos medo da boca e apoiar na rédea. E o No Trilho da Marcha está de volta para você aproveitar os momentos finais do programa de hoje. Ô, Dudu, eu vou só responder uma pergunta pelo saque, que talvez ele não responda. Ele perguntou se notas discrepantes na marcha ainda são salutares. Eu acho que vão ser salutares por muito tempo enquanto a gente tiver julgamento em dissenso. A gente estava discutindo exatamente isso aqui. Eu acho que... Você imaginou se o animal, o Fernandinho falou, vou repetir as palavras do Fernandinho. Se eu estou julgando lá e uma égua não dá montada comigo, dá com o saque, dá com o Jean, como é que eu vou dar primeiro nela? Naquele nível é impossível. Eu vou botar ali em sétimo. Um julgamento de 5 ápices, eu falo na Nacional porque é onde tem, né? O julgamento com 5 ápices em dissenso, tem tanta variável que as pessoas nem imaginam. A pessoa tende a achar que são 6 itens, né, que são avaliados. E tem tanta coisa, né, Fernandinho? Nossa. A gente já discutiu. Quem está montando antes de você? É um dado que ninguém pensa nisso. Nossa Senhora, eu já deu sofri. Montada boa com você ou não? O cara bota pressão. Pesou com você e com o outro não. Na hora que eu vou montar, a égua dá um peso na boca e não dá montada boa. Tem muita variável. Eu não estou com isso justificando as notas discrepantes para salvar a pele dos árbitros. Não é isso não. É porque eu já julguei várias vezes. Eu julguei 13 nacionais e várias marchas. Eu sei como é. Você, dependendo da circunstância, você às vezes tem que mudar seu raciocínio e você passa a destoar naquele julgamento porque você mudou seu raciocínio por algum motivo que você encontrou na sua avaliação que os outros não. Agora, outra coisa, eu acho que ela é saudável, a discrepância no julgamento de dissenso, na medida em que é a regra do jogo. Se não fosse, eu acho que o julgamento de dissenso é para ser discrepante. Não em sempre, mas ele é para ser na medida em que, se você não quer 5 opiniões, por que você pôs 5 árbitros? Exatamente. Era só pôr 1 ou 2 julgando junto. Aí era unanimidade. Então, o animal que é óbvio e que está muito acima dos outros, os 5 dão. Como várias vezes a gente encontrou isso, né? Eu acho que vários campeonatos foram unanimidade. Quando não é óbvio, não tem como você pensar igual a mim e igual ao Fernandinho. Cada um vai em um mesmo. Eu julguei, só para o pessoal entender, eu julguei uma nacional que a campeã dos campeões não foi com ninguém. E aí? Não, esse ano não vamos falar disso porque a gente ela tem muita foi coisa na pra soma, falar. ela foi na soma do resultado, mas não foi de ninguém. A Adélia esse ano teve 3-1 e não foi campeã dos campeões. Pois é. A Adélia esse ano teve 3-1. Então, o sistema é esse. O sistema é esse. E não foi campeão dos campeões. Se fosse para bater sempre, não precisava 5, não. Ficava até mais barato para a associação. Exatamente. Não, se você mudar... Então, vamos voltar à minha pergunta. Deixa eu aqui, ó, se você mudar a forma de apuração, nós estávamos conversando, acho que foi com você, né? Se você, por exemplo, em vez de tirar os extremos, você tirar só a nota discrepante, tá? A dela era campeã. Se você tirar só a nota que discrepou da média, se você mudar o computador... Né? Exatamente. Não é o julgamento. Se você pegar o computador e falar, ó, em vez de você tirar os extremos, você vai tirar a nota discrepante, a dela era campeã. E ia tirar os 6. Eu acho mais importante um julgamento de dissenso ser discrepante e todo mundo entrar e fazer o seu,
do que ele não ser discrepante e não ter sido assim. Acho ótimo. E isso deu uma credibilidade fantástica esse ano, pode falar, é 100% de elogio. Não é 99%, não, é 100% de elogio. Nós temos que acostumar com o sistema que foi escolhido, entendeu? E eu quando eu estava julgando, o importante é você dar seu voto do animal que você gostou no meio daquela qualidade não faz lá. sentido. Isso é o mais importante. Se foi a primeira que você deu, foi a quarta, paciência, você está lá no sistema. E a minha pergunta? O diagrama sobrepondo, por exemplo, nesse caso, problemas graves de aprumo. Já, eu sem falar especificamente do caso, mas eu acho que no julgamento, seja de morfologia ou de marcha, toda vez que o juiz encasqueta com uma região zootécnica ou uma característica da marcha, ou do estilo, ou do rendimento, enfim, dos itens que são avaliados, toda vez que você supervaloriza você corre risco no julgamento, né? É a história de um passado, né? Quando a gente era mais Mas você acha que a gente não está supervalorizando o diagrama? A gente, não estou dizendo o quadro só, todo mundo. Eu acho que numa fase... Hoje já nem tanto, mas há uns anos atrás eu tinha essa sensação. Eu tinha essa sensação que o diagrama ele se sobrepunha à própria... E no passado, quando começou esse sistema de julgamento, era o contrário. Se valorizava muito a qualidade do movimento, né? Foi a fase muito do Luquinha, do posterior, né? O posterior chega a ter uma fase que quanto mais posterior, melhor. Melhor, né? Sim. Quanto mais flexionasse, melhor que eu era, acho? Né? A ausência faz essas coisas. Como não tinha. Não tinha, aí, exatamente. Na medida que começou a aparecer, existe uma exacerbação das qualidades. Né? Isso aqui é a perna boa. Na hora que você via, você queria dar naquilo. Então, assim, é uma raça de informação, são fases, né, que a gente vai passando. Eu acho que cabe à aerotécnica, cara, ficar atento ao que está necessário em cada momento, entendeu? Eu acho que para ir regulando as coisas, porque não tem sistema perfeito, não tem metodologia perfeita, não tem árbitro perfeito, não tem nada, não tem verdade absoluta no marchador. Eu acho que é uma questão da gente ter sensibilidade. Pô, agora nós precisamos da rédea livre, porque... precisamos ver um pouquinho esse animal um pouco mais liberado. Agora não, essas coisas, agora precisamos ver diagrama, agora precisamos ver movimento. Eu acho que isso aí faz parte da evolução. O que não pode acontecer, que às vezes acontece, que eu acho que tem que cortar para a raiz, quando que a gente chama em equitação qualidade na deficiência. A pessoa vai vendo um defeito tantas vezes que aquilo passa a ser qualidade, passa a ser bom. Tipo frequência. Frequência. Dá um exemplo frequência claro. O que eu acho é que a gente confunde diagrama com frequência. Não, mas isso é um fato. Você acha ou você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Não, eu tenho certeza absoluta disso também. Isso. Então aí é que eu acho grave, sabe, Jean? Porque aí não é uma coisa pontual, é uma coisa que está acontecendo com frequência no julgamento. Eu tive agora acontecendo com vários animais. Numa exposição na Nacional do Pampa. Passei um dia lá em Caxambu, né? E eu estava conversando com o André Quadros isso. A gente estava discutindo isso, olhando um comentário, que é justamente essa questão dessa confusão aí do nosso olho, até por esse processo da gente ter se habituado a essa pressão e essa frequência mais alta, a gente tender a achar que o animal com a frequência mais alta é mais dissociado, nem sempre. Se você filmar, você vai ver que pode ser, mas pode não ser também. Exato. Isso engana qualquer do mais experiente cavaleiro. Manda sua pergunta de novo, porque eu já me perdi aqui, porque meu iPad acabou a bateria e eu tô sem sua pergunta. Manda aqui no meu telefone, ou no telefone do Nando, que a gente faz aqui, que o AP Deixa eu só exemplificar isso que o Saco está falando. Essa frequência alta atrapalha demais. O mais experiente cavaleiro. E eu ainda vou te falar uma outra coisa. A gente tem que ver em todas as velocidades o cavalo. Outro dia eu estava comentando, se você pegar a reitora, que é tão falada na égua perfeita, naquela nacional e tal, se você pegar ela, botar numa rédea livre, estender o pescoço, deixar ela relaxada e tudo, eu aposto com você que se tiver um criador for fazer uma visita, vai falar assim, nossa, mas piorou demais o andamento. Tá tanjona. Certeza. Né? O que eles fizeram com essa reitora? Então, certeza. É a educação, sabe, da vista. O olho acostuma, cara. O olho vai acostumando. E o maior exemplo disso é a velocidade que eles aumentam até no computador, nos leilões que tem. Não é só leilão, não. Nos vídeos, né, em geral. Sabedores que nós estamos com esse hábito de achar vai lá no computador e frequência no mais animais. Uma aceleradinha achando que aquilo vai ficar mais bonito e dar aquela mascarada boa, né? Pois é, mas me manda aqui o AP, porque agora eu fiquei preocupado que eu perdi essa pergunta sua. Do AP? Entendeu? Do AP, vê se ele te mandou aí, Nando. Sabe? Diga lá. O não, é que tem outros...
Boa noite, amigos. Parabéns pelo programa. Na minha opinião, Carioca, meu Carioca, irmão. seu amigo. Manda um abraço para ele aí. Boa noite, amigos. Parabéns pelo programa. Na minha opinião, todas as medidas que teve início no controle da velocidade... na minha opinião, todas as medidas que tiveram início no controle da velocidade, depois a modernização da profissional, agora a rédea livre, buscam minimizar os artifícios para de alguma forma ajudar na seleção. Excesso de pressão, a posição na sela, na verdade são artifícios que às vezes quem está efetuando nem sabe a finalidade, mas entende que vai mascarar alguma deficiência do seu animal. É isso aí. Certo? Parabéns, Caduzinho. E aí, pegando Carlos Eduardo Frederico de Oliveira. Pegando esse texto aí do grande carioca, Caduzinho, meu irmão, falar que o intuito dessas avaliações e dessa preocupação do animal menos artificializado é justamente por isso, é pensando na seleção. É aquela história, o animal não pode reproduzir o que ele não tem. Até tem o Gabriel Stuzenecker lá, ele tem uns bannerzinhos cômicos, né, que ele faz de humor, né? E tem uma que eu acho que é um menino assim com a cara meio desconfiada assim, e o texto é assim: usou corrente, quer que reproduza perna boa. Tipo, é isso aí, né? O animal artificializado, ele não transmite aquilo, e a gente quer fazer uma raça, né? Exatamente. A pergunta da P é o seguinte, Saque, embocaduras severas e sem as especificações exigidas na nacional, serão também exigidas nas regionais? O que a gente definiu para esse ano hípico, é a largura do bocado, seja do freio ou do bridão, no mínimo 0,8 centímetro, 0,8 centímetro. E a ideia para o ano que vem ser 1 centímetro, subir para 1 centímetro. Por quê? Eu até poderia ter pedido para colocar aí umas fotos de embocaduras assim que a gente pega. Não, tá aqui no meu, eu esqueci. Tá no meu celular aqui. Algumas fotos que foram pegas em entrada de pista, em admissão de pista, de embocaduras que vocês não acreditam, né? Quer dizer, vocês estão careca de ver, mas muita gente nunca viu o que os caras aprontam. Verdadeiro, assim, arame liso na boca de cavalo. Uns negócios assim. E que lamina um lado e deixa o outro grosso. Também. Eu tenho esse também. Pesa de um lado, do outro lado não. Aqui, ó, tem uma pergunta de um criador novo que levou os animais até com a gente lá no centro de treinamento, o Roberto Colceiro. Fala assim, gente, o questionamento da discrepância não é relacionado às pequenas discrepâncias, que é natural, e sim às grandes discrepâncias, pois as grandes discrepâncias deixam o criador perdido. E não deveria ocorrer, já que existe um padrão único que deve ser almejado e desejado. Na teoria não é mais fácil do que colocar isso na prática, julgar na prática lá, sabe? Pois Porque a turma que julga, vamos imaginar uma coisa. Só colocando o resto da pergunta dele. Os casos exagerados não deviam ser revistos pela ENA de forma a reciclar e evitar casos futuros, caminhando para uma aproximação do julgamento? Roberto, quando o Daniel esteve aqui... Não deveriam, são. Mas quando o Daniel esteve aqui, eu dei uma sugestão aqui que eu já tinha falado isso com você também. Não, já está sendo providenciado, eu vi. Que eu acho que no último fim de semana de agosto... Isso eu sempre pensei. Não tinha que ter, Fernandinho, evento igual não teve na cavalgada. Ô, Jean... Todo mundo dentro de uma sala... E vamos discutir os problemas. Isso aí vai acontecer, isso vai acontecer, já está sendo providenciado. Só não pode ser no último fim de semana de agosto, porque não dá tempo hábil. Para você ter uma ideia, foi comprar, a nosso pedido, meu e do Guilherme, foi comprada uma HD eu não manjo desses negócios não, mas de 3 tera, que é um HD que cabe as filmagens da Nacional, que tem 200 horas. Então tem que sentar e editar isso. Não dá para você pegar esse material bruto, chamar os árbitros, agora vamos procurar o campeonato e tal. Isso tem que ser editado para a gente chamar a moçada... As divergências. E sentar, tanto morfologia como marcha. Nós vamos fazer isso. Só que ainda não tem esse material editado. Mas com certeza a filmagem do Nacional não pode ser não utilizada, né? Para isso. Tem que ser utilizada. Com certeza. Eu me lembro quando o Dr. Jorge bancava aquela Copa 1000 de adestramento, que era o brasileiro de adestramento, quando saía de lá ia todo mundo para um hotel. Logo em seguida, eu participei de 2 ou 3. O problema é que a quantidade de filmagem é pequeno. Não. Dos animais. Que isso seja feito em algum momento. Eu falei isso, no último fim de semana de agosto por uma alusão. Não tem tempo. Eu ainda não tenho esse material. Não, estou falando assim, por uma alusão. Se ela for feita em setembro, outubro... A HD já foi comprada, já foi lá para o Canal Rural para eles passarem isso tudo.
Só que aí tem que sentar e editar. Eu não sei quanto tempo eu acho que, inclusive, o árbitro que julgou, ele pode anotar as coisas que ele não concordou, as divergências exatamente. e tal. E aí né? a ideia é fazer como a gente já fez. Você estava até, logo que eu entrei no quadro de árbitros, foi feito. Foi. Em Eu achava menor, bom. Inclusive, Caxambu, é educativo, né? a gente... Você senta e vê e discute, né? Já aconteceu muitas vezes desse diálogo de divergência, eu chegar à conclusão que eu estava errado. Exatamente. Como ele se referiu aí, eu não lembro quem que você falou, as grandes divergências, às vezes pode ser um evento desse, que o Fernandinho falou, não deu montada, o animal, o cara montei muito mal, eu não tenho como classificar bem aquele animal. Pode ser isso, que é uma coisa que é discutível. Como é que você vai falar que o árbitro errou? Ele fez o julgamento dele. Não montou bem no cavalo, como é que ele vai classificar bem? Então é isso que eu falo, que o julgamento não é justificativa minha para as discrepâncias, mas o julgamento da margem de censo, 5 na nacional, tem muito mais variável do que as pessoas imaginam ali naquele momento. Não é uma coisa simples assim, todo mundo tem que enxergar o gesto de uma forma só, o estilo de uma forma só. Não, e outra coisa que a gente... de uma e a forma gente, só, a gente dá exemplo das outras raças, a maioria delas o juiz não monta. Tem o cavaleiro, o cavalo e o cara só olha de baixo. Então, às vezes, tem um cavalo difícil de ser montado, mas um cavaleiro aquece ele com muito tempo, conhece o cavalo, chega lá, faz uma prova perfeita, mas o cavalo é difícil de montar. No manchador, eu acho isso complicado. Por quê? Porque o cavalo tem que ser bom de boca e fácil de montar. E por isso, e já prevendo isso que ele falou das grandes divergências, é que o sistema exclui a maior e a menor nota. Já é por isso. Para que a maior e a menor, ou seja, as discrepantes, não influenciem a média. Bom, não acho nem que é perfeito isso não, pode ser melhorado. Mas é o sistema que nós temos. Gostaria de deixar um convite, porque já vamos estourar o tempo, mas eu tenho mais um que eu não gostaria de deixar. E segundo, eu estou aqui desde o primeiro bloco para falar e a gente acaba batendo. Todos nós três participamos, eu como ouvinte, como participante, né? E o Fernandinho fez uma mesa redonda e o Sac deu uma palestra lá na UFMG, agora esse fim de semana, um simpósio que foi organizado pela Dalgisa, né? Sim. Que é uma pessoa que briga muito para estudar o Mangalarga Machador desde sempre. Então, é fundamental estudar. Né? Deixar um grande abraço aqui para a Dalgisa, né? Um abraço. Pela força, foi ótimo o negócio. Eu adorei. Foi extremamente elucidativo e foi ótimo. A Dalgisa está de parabéns. Mesmo. E botando gente, assim, experiente e acadêmico, né? Tem que estudar, né, cara? Nós temos uma raça que nós temos que estudar, parar com os achismos, né? Exatamente. Quanto mais a gente estudar, eu participei só do primeiro dia, mas achei muito legal a opinião das pessoas. E a gente vê a opinião da pessoa que é técnica, que entende, vê a que treina, né? A ver no caso seu, vários ângulos de visão. Você vai me desculpar, mas eu não estou entendendo a confusão. O dia que se tiver cavalo bom atrás, vai ser premiado. O que foi? Tá falando que ela tá falando assim, por que não julga o padrão e tal? Eu não tô vendo qual cavalo fora do padrão que tá ganhando. Você tá vendo algum? Tá vendo algum, Nando? Não, o padrão ele tem que ser seguido, né? Agora também tem que saber interpretar o padrão. Exatamente. Então, por exemplo, tá lá no padrão lá, o cavalo tem que dar sobrepegada. Aí eu sempre ficava brincando, tem que só acrescentar uma palavrinha na marcha média e na longa. E agora na rédea livre. Depende do momento. Porque na marcha reunida não vai dar. Eu acho assim, e tem uma coisa também, a raça é dos criadores, né? O nome já diz, Associação Brasileira dos Criadores. O árbitro não inventa cavalo não, né? O árbitro julga o que aparece na pista. Exatamente. Mas sabe as opiniões, por exemplo? Sabe? Por exemplo, o cara fala assim, eu sou contra a correria, tem que tocar na toada. E o mesmo cara fala assim, tem que dar sob pegada. Eu falei, pera, então como é que vai fazer? Porque o cavalo vai andar a 8 km por hora dando sobre pegada, ou você vai alongar ele um pouco para ele dar sobre pegada. Então, eu sou sempre... Isso eu sempre falei, tem algumas coisas que eu nunca mudei. Eu gosto de avaliar o cavalo na marcha reunida, na média e na longa. Eu quero ver na curta, na média e na longa. Eu era implicado quando eu era juiz, falava rendimento. Rendimento é a amplitude da passada. Eu falei, mas não tem que saber reunir, não, andar na curta, não, é só na longa. Isso é uma coisa muito séria. Você lembra? O rendimento pressupõe a passada quanto maior, melhor. Isso. Ok, beleza. Na hora que você está exigindo ele. Mas ele precisava reunir também, né? Essa elasticidade que é o importante, não só o tamanho da passada. E agora a rédea livre também, seria um outro parâmetro, né, que tem que ser avaliado. O último assunto, porque a gente realmente já estourou o programa, mas aqui hoje o Thiago vai... Eu falei, né? Mandei ele avisar amanhã dele. Estourar é psicológico. Eu queria só mostrar Esse programa, não tem outro bloco, não? Tem não, já acabou.
Se eu pudesse marcar mesmo, dentro da sua agenda apertada, pra você voltar aqui, uma hora que tem 1 milhão de perguntas aqui ainda. Você vê que não machuca não, porque a gente filtra, né? A cela a gente tinha que ter falado. Então, nós não falamos de cela e não falamos de um assunto primordial. Põe a foto aí. Que é isso aí? Ah, não. Isso aí, deixa eu falar para você. Você está falando de animal, uma diferença de muito grande de casco. Não, olha lá, ó, pissudo. Depois eu te falo que animal que é esse. Não, olha. Sim. Posicionamento completamente errado, ângulo quebrado, tudo ruim. Eu quero falar para você que eu falei... O vulgo é sapateiro. Eu falei sobre isso com o pessoal do Tira aí, gente. Tira aí, Thiago, que eu não quero que descubra quem é, não. Na última reunião do CDT, eu comentei sobre isso com a turma lá. A gente já está começando a discutir essa questão de... Porque eu vi na Nacional, tanto animal pinçudo, né, como a gente fala, pinça, muito grande no anterior e nada no posterior, como eu vi o inverso também. Porque... o posterior compridaço e a mão curtinha. A famosa gambiarra podológica. A gente já está começando a discutir isso no CDT, uma maneira de... Para o próximo ano hípico, óbvio, mas... Coibir. Como buscar uma padronização. Então vou te dar uma sugestão. Um gabarito, né? Então vou te dar uma sugestão. Você foi embora, né, na hora do almoço, foi na hora que acabou a luz lá, que o poste caiu, Eu posso já cair em cima do meu carro. E o Rafael, cara, Faleiros, que é uma autoridade, hoje inclusive já convidei ele para vir no programa, ele está saindo de férias, vai passar 2 semanas fora e já vem aqui. Inclusive, ele fez uma palestra. Sem te cortar, eu até chamei o Guilherme Zagnoli para ir nessa reunião do CDT, mas ele não podia porque ele estava em viagem. Eu queria um especialista para... Então nós vamos trazer o Rafael Faleiros e o Guilherme Zagnoli aqui também. Beleza. Entendeu? Porque tem formação, né, técnica. Porque ele deu uma aula lá, o Rafael, inclusive mostrando por A mais B, e eu canso de falar isso, que esse sapateiro, esse negócio aí, só prejudica, ele não ajuda em nada. Ele não aumenta em 1 milímetro a passada do cavalo. Tem outras formas menos traumáticas, mais confortáveis, mais confortáveis e que alteram realmente o padrão, que é alterando o buck-over e não atrapalhando o buck-over. Porque do jeito que está ali essa pinça, atrapalha o buck-over, atrasa. Você pode fazer de outra maneira, que aí realmente vai aumentar a passada. E é importante a gente falar, Jean, que esse assunto especificamente de casca é um exemplo. Mas tem vários outros que eu tenho costumado falar isso. Não é difícil, às vezes, você achar que vai resolver as coisas com uma canetada, né? Não é fácil você fazer um regulamento, achar que você cria uma lei e resolve o problema, né? Eu acho que a gente está numa fase do marchador que a gente precisa de uma conscientização sobre muita coisa. Sobre muitas coisas. A gente estava falando sobre antidoping, tem tantos assuntos que a gente precisa de uma conscientização. Esse é um também. Por exemplo, eu faço uma lei que é proibido bater em animal. E daí? O que vai adiantar minha lei? Eu tenho que conscientizar o cara para ele não bater, porque não adianta. Eu dou uma canetada e achar que eu vou resolver. O livrinho, esse negócio de que é o Rodrigo como Sachs, redigir uma lei, ele uma falou norma. Isso. Não poderia entrar. Eu falei, não é esse o objetivo. Eu falei lá no simpósio. O objetivo é você fazer uma conscientização diária, inclusive o árbitro falando. Não precisa nem penalizar. Falou assim, meu amigo, deixa eu te contar. Tá vendo esse casco aí? Da próxima vez que eu te pegar aqui, esse negócio aqui não vai te ajudar em nada. Eu vou te dar uma pena pronto. Você vai ver na próxima, tá todo mundo bonitinho. Falando sobre um assunto das medidas aí, do que eu tenho falado com os amigos lá do quadro de árbitro. Existe coisa que você não precisa nem criar lei, nem criar regulamento e que dá para você resolver com uma medida simples. Eu dou um exemplo assim rápido. Cauda morta. Primeira coisa, o quadro de árbitro tem que ter autocrítica. Eu já falei há anos atrás cauda morta em comentário meu. Aí um belo dia alguém chegou pra gente e falou assim, não fala mais cauda morta, porque cauda é viva, cara. Não pode falar cauda morta. Cauda é viva. Aí nós mudamos. Brilhantemente, nós mudamos para cauda bem descida, uma descida de cauda. Então, eu acho que para resolver esse problema de injeção para cair cauda, eu acho que o que tem que fazer é parar de falar em cauda. Enquanto os árbitros falarem que o animal tem um bom estilo, porque ele tem a frente bem colocada e a cauda bem descida, vai se fazer no que precisa e no que precisa. E passa a dar campeonato para os animais que não andam com a cauda tão bem descida, mas que são os melhores de marcha. Eu acho que é simples.
Aí você para de valorizar uma coisa que está fazendo com que as pessoas usem uma prática errada. Aqui, eu vi um elogio pro Plínio, o cara falou que o Plínio jogou uma exposição essa semana e deu no animal, até ganhou do dele, mas que deu valorizando o diagrama em vez do estilo, que ele também concordou. Então o Plínio já está doutrinadinho nisso. Gente, nós não falamos de cela, nós não falamos de uma porrada de assunto que ainda está sob os cuidados. Saque, as portas estão abertas. Não dói, tá vendo que não dói? Não, mas tô brincando. Tem nada não, porque foi complicado mesmo e nos últimos 2 semanas. Então, assim, o que a gente puder, e a gente está aqui aberto, né, para fazer, porque eu falo sempre, e vou repetir aqui, 90% das coisas que eu falo aqui, eu trabalho contra a mim. Contra a mim mesmo. As coisas. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa regularizar e conscientizar as pessoas. Porque os nossos cavalos estão lesando demais. Isso é fato. E acho que é isso que você está fazendo. E estão acabando cedo, né? Exatamente. Eu sou pouco assustado com a média de idade das categorias sênior ser 7 anos e meio. Exatamente. Isso me assusta. E eu acho o seguinte... E vou te dar uma notícia, vai ficar mais cedo, tá? Se a gente continuar no processo que a gente está, daqui a 2 ou 3 anos, o nosso categoria Master vai ter 5 anos. A gente tem que trabalhar eu quero dar um depoimento que a gente vai ficando mais velho nessa parte de equitação, a gente vai ficando mais exigente e a gente vai enxergando as coisas com mais claridade. Então, hoje, a gente precisa de tudo que você está aplicando. Hoje é muito importante. Então, a gente que trabalha com cavalo, eu me sinto muito mais tranquilo hoje em dar meus cursos e trabalhar os animais, que está mais dentro do que eu acho que é certo. Então, essas mudanças que você está fazendo, eu acho que você tem que ficar bem tranquilo, porque os ajustes vão vir com o tempo. Demora um tempinho, né? E a gente é uma raça em formação, nós vamos precisar de mais parâmetros para definir os campeonatos de marcha que estão muito próximos, né? E vamos fazer as correções com tranquilidade, entendeu? A gente não pode pensar numa raça estática do ponto de vista técnico, né? Nem tá no momento. Tem que ir ajustando. E olha que nós nem falamos da picada, né? Que a picada tem muito mais coisa para ser definida e aprendida, né? E nesse processo que você está falando, e nesse processo que você está falando de ajuste, de a gente ir regulando, eu sou aberto mesmo para ouvir todo mundo, ouvir os especialistas nas respectivas áreas, né? Para a gente formar uma coisa... cadeia. Eu não quero ser ditador de forma nenhuma. Sabe o que eu acho, Saque? Que o machador está muito bem obrigado, eu concordo plenamente disso com você. A evolução que a gente teve, nós estamos falando aqui de ano, nós estamos ficando velho, né? Ficar velho é ruim, né, cara? Ficar velho é ruim pra caramba. Mas acontece o seguinte, nós estamos ficando velho. Eu já tenho, na hora que eu falo que eu vou fazer 25 anos de formado, cara, já é um negócio, me assusta assim, meio fortemente. Mas de qualquer maneira, a gente evoluiu demais até hoje. O nosso cavalo é muito melhor do que quando eu comecei. Tá aí os resultados para isso. Porém, a gente chegou até aqui hoje com o achismo de alguém. Era o achismo do Fernandinho, o achismo do Saque, o achismo do Jean. Acho que essa encruzilhada, ela terminou. Hoje nós estamos com... O nosso achismo já chegou num lugar. A gente precisa agora trabalhar com parâmetros e com técnicas que a gente já tem para isso. Eu acho isso também. Para a gente poder dar o segundo grau disso. De antemão, te agradecer. Tiago, meu filho, obrigado a vocês. Dá uma boa noite aí. O que você achar. Nando Bomba, fala logo, senão a gente não deixa o Saque falar. Meu pai fala que eu e o Fernandinho somos igual o Faustão. A gente chama as pessoas e não deixa o cara falar, não. Hoje nós deixamos. O que é Nando Bomba, hein? Nando Bomba porque ele é um cara muito... Ele sempre foi pouca arte. Uma vez ele estourou a perna toda com a bomba amarrando. Tinha mania de fazer bomba até um dia que a bomba estourou na minha perna. E por isso que eles me chamam... Na época de piso mural, já me chamava de Nando Bomba por causa da perna de bomba. Eu mandei... O cara me ligou esse dia e perguntou assim, manda o telefone do Fernandinho. Aí na minha agenda é Nando Bomba, né? Aí mandei. Aí ele mandou de volta. É esse mesmo? Eu falei, não, é esse mesmo. Pode ligar aí. Eu fazia muita bomba boa, grande. E um dia fui só aumentando as bombas e um dia uma explodiu em mim, né? Aí tem uma cicatriz na perna enorme. Mas olha aqui, Saque, eu fiquei muito satisfeito. Eu queria que você entendesse nossa carência de você aqui nesse programa. Ficou um monte de perguntas sem responder e faltou você aqui, você agora completou uma lacuna desse programa, na minha opinião. Porque é muito importante as pessoas, muitos peões, né, que olham o nosso programa, ver a palavra de quem está lá dentro.
não é só do treinador, do veterinário. Então, eu espero que você possa nos agraciar com mais uma presença aí para a gente conseguir conversar mais sobre esses outros assuntos que ficaram pendentes. E fiquei muito satisfeito, viu, meu amigo? Foi bom obrigado demais. a vocês. A gente está à disposição aí, na medida do possível, poder voltar aí. O que a gente puder responder, tem perguntas que eu não vou ter nem a resposta, eu não tenho problema nenhum em falar isso. A gente está estudando, né? A gente estuda, né, o machador, né? A gente está preocupado de atacar todos os problemas aí. Mas a gente sabe, tem a consciência também que não resolve de uma hora para outra, né? É um trabalho aí de conscientização e de perseverança mesmo, né? Nesses pontos aí. E precisa da ajuda de todo mundo, né? Por isso que eu falo, a conscientização é porque vai englobar todo mundo. E o apresentador é vital nisso daí, sabe? A gente tem até alguns exemplos que parecem bobos, mas eu faço até um questionamento. Fez alguma falta uma taca pendurada na célula nessa nacional? Estragou a nacional? Acho que não estragou nada, né? Exatamente. Então, não precisava. Foi a melhor nacional que eu vi de julgamento até hoje. Na batida, eu tenho certeza absoluta que eu acompanhei mais. Na picada eu acompanhei também, mas eu tenho menos conhecimento também. Agora, na batida foi a melhor nacional que eu já vi até hoje. Faço minhas suas palavras. E outra coisa, quando eu tive dúvidas sobre um resultado, eu ia lá e eu achava aquele juiz que foi da minha opinião. Né? Então eu achei isso muito Alguém enxergou daquele mesmo jeito, né? Isso é que eu acho que é por aí. Com relação à picada, Nando, só falando rapidamente, a macho picada eu tenho a humildade assim, de reconhecer que nós precisamos estudar mais ela, e chegar a conclusões mais acertadas, assim. A gente tenta, né? A macho picada eu considero ela mais difícil de lidar. E é mais difícil para todo mundo, quase, porque até por ela ter ficado muito tempo fora, né? E voltou há, acho que 15 anos. Inclusive, eu julguei a primeira nacional quando ela voltou. Ela evoluiu demais. Eu sou, assim, totalmente fã da macho picada. Tanto a picada, a marcha, como a morfologia da picada melhoraram demais. É só quem viu esse processo sabe disso, né? É muito nítido. Mas a gente precisa estudar mais ela e definir melhor ela. E nós estamos abertos para isso aí. Sabe, que precisar de nós, estamos aí junto. Nós estamos juntos, agarrados e misturados. Obrigado pela presença. O SAC vem para Belo Horizonte, né? Ele fica um pedaço aqui toda semana. E ele abriu realmente um negócio na agenda para poder vir aqui. Espero que você possa voltar logo. Tranquilo. Entendeu? Rápido, nós vamos combinar para você poder voltar, porque a gente ainda tem muita coisa para discutir. Estamos aqui. Eu já convidei, Nando, sem você saber, a Maiara para vir aqui. Bom demais. Né? Falar um pouquinho sobre cinemática, sobre treinamento. E o Rafael já está convidado. E vamos ver se a gente traz o Gui, porque a gente nunca trouxe um ferrador aqui. Tá né? passando a hora. Tá passando a hora. Você podia ver, Estevam, você já corre atrás do Gui. Assunto é que não falta. Para ver se ele vem. Beleza? Então, gente, estamos aqui. Noite. Obrigado, boa noite. Tiago, desculpa aí o atraso. Estamos junto e misturado. E chegamos ao final de mais um programa No Trilho da Marcha. Quero agradecer a sua companhia e a sua preciosa audiência. Lembrando que semana que vem tem mais um programa novinho aqui diretamente dos estúdios da TVC em Belo Horizonte. Acompanhe No Trilho da Marcha também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E entre também no site Net Marchador, lá você vai ver grandes novidades e oportunidades em cursos feitos especialmente para você. Te vejo na semana que vem, hein? Até lá! Programa No Trilho da Marcha. Net Marchador, o canal da marcha.